Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos achismos. Eu sou Nicolás e estou falando com vocês a respeito da Nova República, o último período da história do Brasil pós-regime militar. Você já viu o governo Sarney, agora nós vamos falar do governo Collor e Itamar Franco, como a gente vai ver daqui a pouco. Bora lá ver? Por que eu estou te falando de um governo com uma barrinha no meio? Basicamente, o governo Collor, ele marca a primeira vez em que o povo brasileiro voltou às urnas. E é muito interessante isso. O presidente anterior que o povo brasileiro escolheu chamou Jânio Quadros. Sim, você não ouviu errado. Você está ouvindo certo. A última vez que o povo brasileiro votou para presidente da República foi na eleição de 1960. E o presidente eleito foi Jânio Quadros, o nosso presidente moralizador, o nosso presidente da renovação, o nosso presidente de fora da velha política. Olha as ironias da história do Brasil. O próximo presidente a ser eleito foi Fernando Collor de Mello, cujo discurso era o mesmo. O discurso de Collor era um discurso de renovação e de moralização da política. Moralização. Só faltou a vassoura. Mas de resto, o discurso era o mesmo. O caçador de marajás, que vai combater a corrupção. O presidente que vai se destacar pelo combate à corrupção. Olha que coisa interessante. Olha como os dois últimos presidentes que o brasileiro elege vêm com o mesmo discurso. Partidos minúsculos. O partido do Collor era o Partido Republicano Nacional, o PRN, um partido que não elegeu governador nenhum. O partido do Jânio era um partido que sequer existia até essa eleição. Não era um partido que se lançou sozinho, teve o apoio da UDN para eleger o presidente. Os dois partidos minúsculos, com o detalhe de que Collor representava as Alagoas, um estado tradicionalmente menos influente no cenário político brasileiro. Então, até isso, ele era uma renovação. Ele iria trazer para o Brasil a República das Alagoas, certo? Então, esse discurso foi um discurso muito impactante na campanha eleitoral. E a campanha eleitoral do Collor acabou sendo ainda mais acirrada por conta de ter surgido na oposição um candidato que representava os interesses dos trabalhadores. Collor ganha o segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva. E o discurso do Lula era um discurso bastante radical à época. O discurso do Lula era um discurso profundamente progressista, um discurso que ainda falava em reforma agrária, ainda discutia se pagaria ou não a dívida externa. O discurso do Lula de 89 era, digamos assim, um discurso bastante exaltado para os padrões da época. O discurso foi um discurso convincente a ponto de Lula chegar a disputar o segundo turno com uma votação expressiva. Mas, no fim das contas, os setores conservadores acabaram elegendo Fernando Collor, muito por conta de uma ameaça que esse discurso mais radical representava para os interesses, principalmente da grande propriedade. E Collor acaba sendo o candidato da elite neoliberal, enquanto o terceiro candidato em votação naquela eleição, Leonel Brizola, representava os interesses da classe média. Brizola, que teve ligação com o João Goulart, que teve ligação indireta com Vargas. Então, Brizola acabou sendo o candidato do meio, enquanto o Collor era o candidato neoliberal, o Lula era o candidato extremamente progressista, o Brizola representava os interesses da classe média. No segundo turno, Lula contra Collor, o apoio da elite foi todo para cima do Collor, que foi eleito presidente da República para combater a corrupção e resolver o problema inflacionário. O segundo grande problema, ou melhor, o grande problema que herdado do governo Sarney para o governo Collor era o combate da inflação. Inflação que batia por volta de 2.000% ao ano no momento da posse de Fernando Collor. E aqui que vem a questão. Porque já na transição do governo Sarney para o governo Collor, percebeu-se que algo iria acontecer. Quando, logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, ainda no governo Sarney, decretou-se feriado bancário.
E essa é uma coisa que para nós hoje não faz o menor sentido um feriado bancário, porque hoje existem formas alternativas de movimentação da conta. Então, se hoje o governo chega e decreta feriado bancário, isso vai afetar zero a sua vida, porque você vai conseguir ter acesso ao seu dinheiro de outras formas. Acontece que nos anos 80, na verdade exatamente no ano de 89, um feriado bancário significava que absolutamente ninguém teria acesso ao dinheiro. Ninguém de ninguém teria acesso ao seu dinheiro, tá? Esse feriado bancário, ele foi decretado de uma hora para outra. Ninguém avisa que vai decretar um feriado bancário. Até porque se você avisa que vai decretar um feriado bancário, as pessoas possivelmente vão lá e vão tirar o dinheiro do banco, certo? E a ideia era que esse dinheiro ficasse lá. Quando esse anúncio foi feito, causou um certo estranhamento entre as pessoas que não sabiam o que viria pela frente. Veio a posse do Collor. Quando o Collor toma posse, a sua ministra da Economia, chamada Zélia de Mello, vai lançar o chamado Plano Brasil Novo. Plano Brasil Novo. Plano Brasil Novo, popularmente conhecido como Plano Collor. Esse plano Collor é um dos planos mais emblemáticos de tentativa de resolver a crise econômica, tá? Eu vou tentar te explicar esse plano de uma forma assim, meio fora da economia, fugir um pouquinho do economiquez, para te explicar o que ele significa, tá? A ideia era muito simples. A ideia era o combate radical da inflação. A questão era a seguinte: como herança do plano Sarney, ou melhor, dos planos Sarney, cruzado 1, cruzado 2, Bresser e Verão, eu disse para você, se quiser voltar no vídeo anterior, você pode voltar, que o que houve foi um problema de desabastecimento. O poder de compra a curto prazo aumentou em demasia, o ritmo produtivo não conseguia acompanhar, a defasagem dos preços pelo fato de estarem congelados levou a que se paralisasse a produção, porque não vale a pena produzir. Com o poder de compra alto, começa a faltar produto. Quando falta produto, o preço dispara. Quando o Collor assume, ele vai tentar fazer exatamente o oposto. Quando eu falo ele, estou falando do plano econômico, não é a figura, a pessoa física do Collor, mas o governo Collor. E o Plano Brasil Novo, também conhecido como Plano Collor, ele vai tentar conter a capacidade de compra das pessoas. É simples, se as pessoas não compram, os preços vão começar a cair. E vão mesmo. Se ninguém compra, começa a sobrar produto. Se sobrar produto, o preço cai. E isso vai fazer a inflação despencar. Qual era a ideia aqui? A ideia aqui era, primeiro, uma nova moeda chamada Cruzeiro. Vamos colocar aqui 3 medidas. Uma nova moeda chamada Cruzeiro. Nova moeda, que era o Cruzeiro. Mas principalmente o confisco do dinheiro das contas e das poupanças. E aqui que o feriado bancário fazia algum tipo de sentido. E aqui que se explicou por que as pessoas foram mantidas longe do seu dinheiro, tá? Foram confiscadas todas as contas, correntes, poupanças, investimentos, tudo o que houvesse nos bancos acima de 50 mil cruzeiros. E aí, eu quero que você tome cuidado com esse valor. Porque se você ouvir 50 mil, você fala, bom, era só do grande proprietário, era só da elite, era só daquela pessoa que tinha muito dinheiro. Se a gente fosse trazer esses 50 mil cruzeiros para o valor de hoje, o valor de hoje era por volta de 5 mil, 6 mil reais.
Eu não estou te falando que foram confiscadas as grandes fortunas. Eu não estou te falando que foram confiscadas as aplicações financeiras da casa de... Estou te falando de investimentos e contas que tivessem por volta de 6 mil reais. 5, 6 mil reais. Ou seja, eu estou te falando do confisco do dinheiro dos trabalhadores. Eu estou te falando do confisco de dinheiro de pessoas como eu e você. Certo? Que trabalham, têm um salário, têm uma capacidade de organização financeira razoável, conseguem guardar uma grana. Eu não estou falando de milionário, eu estou falando de 6 mil reais. Tudo que tivesse acima de 6 mil reais. Tá? Qual era a ideia com isso? A ideia com isso era, confiscando esse dinheiro, as pessoas não teriam condições de promover grandes compras. E isso seguraria o desabastecimento. Porque as pessoas sem poder de compra param de comprar. Se as pessoas param de comprar, os preços começam a cair. Junto com isso, o congelamento de salários. Congelamento de salários. Para quê? Para diminuir o poder de compra das pessoas. E eu te disse que eu te explicaria num contexto completamente diferente da economia para facilitar. Vem cá, você está perto do seu vestibular? Está chegando o dia do Enem, está chegando o dia da sua prova, e você começa a sentir a garganta pegando. Começa a doer a garganta, começa a ficar aquela sensação de mal-estar, aquela febrinha. Você descarta o Covid, mas você sabe que a garganta não está legal. E aí você não tem mais opção do que ir ao médico, porque você percebe que a sua garganta infeccionou e você vai ter que tomar antibiótico. Aí você chega no médico, o médico te manda abrir a boca. Você abre a boca, coloca a língua para fora, o médico olha para você e fala, então, infelizmente, a sua previsão está certa, você está com uma infecção na garganta. E essa infecção na garganta vai levar aproximadamente 3 dias para passar. Então, faz o seguinte, você vai tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas por 3 dias até a sua garganta sarar. Beleza? Beleza, você vai pra cá. Só que aí você chega em casa e fala, mano, vestibular chegando, eu não posso ficar mal. Eu preciso resolver o meu problema de garganta. O médico me deu 3 dias de antibiótico de 8 em 8 horas. Eu vou fazer melhor. Eu vou tomar 7 dias de antibiótico, só que eu vou tomar de 4 em 4 horas para acabar com a dor de garganta. Não vai sobrar bactéria na minha garganta. Eu vou acabar com todas e eu vou ficar bala para fazer prova. Não. Vem cá. Você vai resolver a sua bactéria da garganta? Possivelmente. Você vai matar a bactéria, você vai matar a garganta, você vai matar o fígado, você vai matar o rim, você vai colapsar seu corpo inteiro. Mas a bactéria na garganta acabou. Você não tem mais amidalite. Tirando o exemplo esdrúxulo que eu criei para você, o Plano Collor fez isso. O Plano Collor queria combater a inflação tirando o poder de compra das pessoas. Se eu tiro o dinheiro das pessoas, é óbvio que elas não vão comprar. E se elas não comprarem, é óbvio que os preços vão cair. É óbvio que a curto prazo a inflação despenca, ela não cai, ela desce em queda livre. Só que, pensa nisso a longo prazo. A partir do momento que ninguém compra, para que você vai produzir? A partir do momento que não há consumo, não tem emprego. Porque se não tem produção, não tem emprego. E a partir do momento que o desemprego começa a ganhar força, e além de tudo você não tem produção, olha que combo mortal. Você não tem emprego, mas você também não tem produto. Porque ninguém vai produzir algo para não vender. Porque os preços estão congelados, os salários estão congelados, o poder de compra inexiste. Para que você vai produzir? Começa a faltar produto do outro lado. Agora não, porque as pessoas compram demais, porque as pessoas compram de menos. Se ninguém compra, ninguém produz. Se ninguém produz, não tem produto. Se não tem produto, o preço sobe. A inflação veio em queda livre e começa a subir.
Você acabou com a amidalite, você acabou com a amidalite, você acabou com o rim, você acabou com o fígado, você acabou... O Plano Brasil Novo, ele gerou, na prática, os efeitos disso. Um violento desabastecimento, um aumento violentíssimo do desemprego, associado à volta da inflação, e automaticamente a queda de popularidade do presidente. Queda de popularidade. Certo? Resultado. O governo Collor começou a se mostrar completamente ineficiente. O Plano Brasil Novo, o Plano Collor, se mostrou completamente incapaz de resolver o problema econômico do país. Muito pelo contrário, a longo prazo o efeito foi desastroso. E com a popularidade em queda, tudo aquilo que o presidente faz começa a ser olhado com lupa. A gente sabe disso. Quando a condição econômica é boa, passam erros, por chamar de uma forma sutil, que não passam para o país em crise. Quando a condição econômica é boa, se mascaram todas as outras coisas. O problema é que, além de toda a questão econômica, começaram a surgir acusações de corrupção. Acusações de corrupção. E aqui, eu quero que você tome cuidado quando você vai fazer prova, tá? Olha como eu escrevi. Denúncias de corrupção, acusações de corrupção. Você não vai chegar na prova e chamar ninguém de corrupto. Não é sua função. Você vai dizer que houve acusações de corrupção. E essas acusações de corrupção levaram a população às ruas, associadas a essa queda de popularidade. Essas acusações de corrupção levaram a um movimento conhecido como caras pintadas. Ou seja, as pessoas pintaram o rosto, coloriram o rosto para reivindicar o fim do governo Collor. E esse movimento das caras pintadas acabou levando à abertura de um processo de impeachment sobre Collor. Abertura do processo, Collor renuncia, mas o processo continua aberto, ele acaba perdendo os direitos políticos por 8 anos e depois ele volta para a vida pública para se candidatar a senador, deputado, invariavelmente. O fato é, o primeiro presidente eleito por votação direta popular desde Jânio Quadros governa o Brasil por 2 anos. Durou 2 anos a epifania de voto direto do Brasil. Mais uma vez, interessante que o anterior durou 7 meses e meio. Ou seja, se eu somar o tempo de mandato do Jânio com o tempo de mandato do Collor, estou falando dos 2 últimos presidentes eleitos, tirando o período militar, não dá um mandato. Não dá um mandato. Certo? Aliás, é mais uma vez em que um presidente eleito não conclui o mandato. Nós vínhamos já de um presidente, no caso do Jânio, que não concluiu, o Jango não concluiu, aí o presidente seguinte eleito não foi por voto direto, mas sequer tomou posse, foi o Sarney, foi o Tancredo, aí veio o Sarney, que não foi eleito e concluiu, o próximo eleito não concluiu não. Quem conclui é o seu vice, o vice chamado Itamar Franco. Aliás, se eu gostasse de trocadilho infame, eu te perguntaria, o Brasil tá bem? Itamar mesmo. Itamar Franco, que vem, na sequência, concluir o mandato do Collor. Itamar, que era o vice do Collor. E é interessante que durante o governo do Itamar Franco, que vai aparecer o plano econômico que, de fato, vai resolver a questão da inflação no Brasil.
Quando a gente fala do governo Itamar Franco, Itamar que era o vice do Collor, nós temos, durante o governo do Itamar, a criação do chamado Plano Real. O Plano Real de 1994 vai ser o que finalmente vai pôr fim a uma longa luta de anos de tentativas fracassadas de combate à inflação. Repare que eu só usei o nome do Itamar Franco por enquanto, e vou te explicar por quê, para tentar evitar uma confusão que vocês adoram fazer, tá? O Plano Real tinha uma lógica completamente diferente dos planos anteriores, tá? O Plano Real, ele vai tentar não cometer os dois extremos de errado do plano cruzado primeiro e do plano Collor depois. Se o plano cruzado aumentou disparadamente o poder de compra e gerou desabastecimento, o plano Collor reduziu drasticamente o poder de compra e gerou desabastecimento, o Plano Real vai tentar fazer isso dentro de uma lógica menos intervencionista, dentro de uma lógica mais neoliberal e que não mexesse diretamente com a questão do consumo. Quer ver? Qual é a lógica do Plano Real? Bom, primeiro, além de uma nova moeda chamada real, o Plano Real, ele parte de uma ideia diferente. Essa nova moeda é uma moeda que deveria estar valorizada em relação ao lastro, em relação ao dólar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que essa nova moeda seguisse essa proporção aqui. Presta atenção aqui. A ideia é que um real tivesse o mesmo valor de um dólar. A moeda valorizada, ela vai dificultar as exportações e vai estimular as importações. O que isso significa? Se eu diminuo a venda para o exterior e aumento o poder de compra, eu resolvo o desabastecimento, porque o produto chega. Eu aumento a quantidade de produtos no país. Aumentando a quantidade de produtos no país, eu consigo mexer indiretamente no poder de compra. Sim? Perceba como é bastante mais razoável do que os dois extremos que tinham sido tomados antes. Certo? Só que ele tem um custo. Matematicamente falando aqui, tá? Uma matemática bem simples, eu sou de humanas, eu me atrapalho na tabela do 7. Mas só para facilitar. Quando eu digo que isso aqui é 1 para 1, é a mesma coisa que eu te falasse que isso aqui é 1 bilhão e isso aqui é 1 bilhão. Concorda? Eu corto todos os zeros, continua sendo para 1. Onde eu quero chegar com isso? Para que eu tenha o mesmo tanto de reais e o mesmo tanto de dólares, eu preciso equilibrar a balança. E a balança era de 1 zilhão para meio. Havia muito mais real do que dólar. A moeda não valia nada nesse momento. Como equilibrar isso? Eu vou ter que ajustar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma queda na emissão de moeda. Queda na emissão de moeda. Se eu diminuo a emissão de moeda nacional, reais, eu começo a equilibrar a conta. Sim? Só que apenas isso seria demorado demais. Eu preciso, ao mesmo tempo, fazer com que o país receba muitos dólares de uma vez. Como? Através de privatizações.
preciso vender grandes empresas públicas para receber muitos dólares. Recebendo muitos dólares, eu começo a ajeitar a minha balança. Porque agora eu vou ter o mesmo tanto de dólares e de reais. Se eu tenho o mesmo tanto, a minha proporção é 1 para 1. Como eu te disse, 1 para 1 é a mesma coisa que 1 milhão para 1 milhão, 5 zilhões para 5 zilhões. É uma proporção, é uma balança, é uma equação, é uma igualdade. Certo? O que isso significa na prática? Junto com isso, o aumento de juros. Para quê? Para não disparar muito o poder de compra. Aumento de juros. Porque eu não posso disparar o poder de compra. Porque se eu disparar o poder de compra, na prática eu vou voltar a desabastecimento. Nicolás, você está dizendo que o Plano Real é a solução para os problemas do país. Não, eu estou dizendo que naquele momento foi a solução mais viável de todas as que tinham sido tentadas até aí. Poderia ter outras? Talvez houvesse. Eu não sou economista, eu sou historiador. Então, eu não sei te dizer se havia uma solução melhor, mas eu preciso te dizer que isso aqui funcionou. Pelo menos, durante muitos anos, muito mais do que todos os planos anteriores, o Plano Real conseguiu estabilizar economicamente o país. Só que isso tem um custo. E o custo está aqui, ó. Eu preciso praticar uma série de privatizações. Eu preciso abrir a economia para a entrada de dólares. Porque se eu não receber dólares, eu não consigo essa proporção aqui. Certo? E o Plano Real, de certa forma, vai organizar economicamente o país. Repare que até agora eu não te dei o nome da criança. Do pai da criança, perdão. Eu te dei o nome da criança, chamei de Plano Real. Eu não te disse quem fez. Por que eu não te disse quem fez? Porque se eu te digo quem fez, você confunde o governo. Quem vai ser a grande figura de tudo isso? A grande figura disso tudo se chama Fernando Henrique Cardoso. Cuidado, e digo mais, cuidado com o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso é a cara do Plano Real, mas o Plano Real não foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso não era presidente da República. Fernando Henrique Cardoso será presidente da República após o sucesso do Plano Real. Mas o Plano Real é do governo do Itamar Franco. Tudo bem? O governo do Itamar Franco, com Fernando Henrique como ministro da Fazenda, resolve a questão econômica que vinha lá dos anos 80. É por conta do sucesso do Plano Real que ele se torna candidato em 1995. É por conta do sucesso do Plano Real que Fernando Henrique Cardoso se lança à presidência da República e consegue a vitória em primeiro turno com 54% dos votos. Tá? Nicolás, mas o que ele tinha? Basicamente, Fernando Henrique Cardoso era o candidato que não tinha oposição. Fernando Henrique Cardoso aparece como candidato que reúne todos os setores da sociedade. A esquerda moderada, não a esquerda mais radical, centro-esquerda, olhava para Fernando Henrique Cardoso e via alguém que combateu a ditadura. Alguém que foi exilado durante a ditadura, ficou um tempo no Chile. Sim, Fernando Henrique Cardoso teve uma postura crítica em relação à ditadura. Sociólogo, professor universitário,
certo? Uma leitura razoavelmente social para a época fazia com que a esquerda moderada não tivesse grandes ressalvas em relação a ele. Ao mesmo tempo, setores mais intelectuais viam nele uma referência sociológica, e Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes nomes da sociologia brasileira. Então, os setores intelectuais apoiavam o governo Fernando Henrique. Setores mais neoliberais viam esse plano real como uma piscada para o neoliberalismo, principalmente na questão das privatizações e do fortalecimento dos bancos, que é um discurso neoliberal, certo? E ao mesmo tempo, os setores populares viam em Fernando Henrique Cardoso o sucesso do plano real. Então, de certa forma, Fernando Henrique Cardoso era um candidato que reunia os diferentes grupos da sociedade a ponto de conseguir a sua vitória em primeiro turno. Aliás, Fernando Henrique Cardoso inaugura o fato da vitória em primeiro turno, que foi uma novidade da Constituição de 88. A Constituição de 88 previa a necessidade de maioria absoluta após o primeiro turno, certo? Para ganhar a eleição em primeiro turno era necessário 50% mais um voto. Não é 51, é 50% mais um voto, certo? Para ganhar em primeiro turno, você precisaria ter mais da metade dos votos no primeiro turno. Fernando Henrique consegue 54 e vence em primeiro turno. E Fernando Henrique vai ser o próximo presidente da República. E a gente vai falar dele, e a gente vai ver uma mudança constitucional que ocorre já no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas a sua eleição é claramente resultado do sucesso do Plano Real. Plano Real que vai resolver um problema que vinha de muitos anos, que era a questão da inflação. A gente vai falar do Fernando Henrique, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.